Olá, vizinhos! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Encontro com Sucesso. E hoje nós vamos conversar com alguém que cuida da nossa autoestima. Nós vamos falar de cartão de visita. Nós vamos falar do que, quando visto por outras pessoas, contagia. Sim, gente, nós vamos falar de sorriso. E ninguém melhor para falar de sorriso do que a odontóloga doutora Kátia Gali, que já tem experiência há 24 anos e também trabalhou 8 anos no Exército, né? Serviu ao Exército, além de ser mãe, esposa, corredora de maratona e dona do jargão ainda. Você já fez o seu exercício hoje? Seja bem-vindo, doutora Kátia Gali. Obrigada. Prótese overdenture, prótese protocolo, implante zigomático. Nesse caso, a gente está falando de implantes dentários. Conta pra gente as especificações, o que é cada implante dentário, como que funciona? A carga imediata, ela consiste na instalação, no mesmo tempo cirúrgico, de uma prótese para que o paciente já saia com a função mastigatória solucionada, no mesmo momento, né? Então, assim, quando a gente instala um implante e ele tem um travamento inicial bom no osso, ele nos dá a possibilidade de encaixar um dente e o paciente já sair podendo mastigar. É claro que ele não vai se alimentar assim, né, de alimentos muito rígidos e tudo mais, mas ele pode ter uma alimentação normal, entre pastosa e mais assim, amassadinho naqueles primeiros momentos, né? Agora, quando a gente tem a instalação de um implante e ele na região óssea, ele entra com um torque, a gente chama de torque esse travamento, e esse travamento se dá com poucos newtons de torque, aí fica desaconselhável que a gente instale uma coroa ou, dependendo do tipo de conexão de prótese, né, que a gente instale no mesmo momento, porque aquela sobrecarga no parafuso pode não deixá-lo osso integrar. Osso integrar é o termo que a gente usa para formar osso ao redor desse parafuso e ele ficar firme. Eu jurava que não nascia mais osso. Prótese e protocolo. A prótese protocolo, ela veio para livrar o paciente dêntulo total, ou seja, aquele paciente que não tem mais nenhum dente na boca, que faz uso de dentaduras, na condição de ter uma prótese fixa. E, assim, ele tem mais conforto para mastigar. Ela vai ser fixada nos implantes que serão instalados. Então, para um paciente que usa uma dentadura completa, por exemplo, na arcada superior, o palato, o céu da boca está coberto pela prótese total, pela dentadura completa. Nessa situação, esse céu da boca, o palato será liberado e a prótese vai se restringir apenas à arcada mesmo. Isso dá um conforto estético, fonético e até mesmo paladar do paciente melhora bastante com o uso desse tipo de prótese. Então ele vai ter uma segurança de que ele pode falar, ele pode ir para qualquer evento e que não vai faltar ali naquele momento, não vai ter aquela insegurança mais. Não vai virar meme na internet. Não, de forma alguma. Implante zigomático. O implante zigomático é uma variação de tipo de implante. Ele é maior do que os implantes convencionais porque ele vai ser instalado nessa região do zigoma, que é esse osso que nós temos na face. Então ele vai vir. A grande vantagem de um implante zigomático é que o paciente não vai precisar de enxerto prévio. Então, quando você perde dentes, o organismo entende que você não tem mais aquela raiz ali, então há uma reabsorção óssea. Essa reabsorção óssea, dependendo da condição, da quantidade, né, de que perca de osso, a gente precisa lançar mão de um enxerto ósseo para que essa região óssea que vai, né, servir de arcabouço para o implante ser instalado, ela tem que ter uma espessura para cobrir as roscas do implante. Então, do parafuso.
Então, quando ela tem uma reabsorção muito acentuada, as roscas expostas podem impedir essa fixação do parafuso. Então, a gente faz um enxerto prévio, um enxerto ósseo, para ganhar volume, para que esse parafuso tenha todas as roscas cobertas por osso. Então, no caso do implante zigomático, não há necessidade desse enxerto, porque você vai travar em outra região óssea que vai dar a condição do parafuso ficar todo coberto de osso. E nesse caso é dente por dente? Não necessariamente. Às vezes você pode colocar o que a gente chama hoje em dia um TK ou um FO. Você pode colocar 2 atrás, na região mais posterior, e 2 aqui na região mais anterior, e travar uma prótese. Necessariamente não há necessidade de fazer um para cada dente perdido, um implante para cada dente perdido. Você pode puxar uma ponte fixa sobre aqueles implantes. Sendo assim, esses implantes, é o dentista que fala, não, a sua arcada dentária, você tem que utilizar esse tipo de prótese, ou fica a critério do paciente? Não, vários aspectos são observados. Desde a distribuição com que vai ser planejado a instalação dessas próteses, de acordo com a quantidade da qualidade óssea, a quantidade de osso que ele tenha e a condição financeira. Muitas vezes o paciente nos procura e ele diz assim, olha, eu não tenho agora condições de fazer uma reabilitação do tipo protocolo. É uma reabilitação hoje que mais onera dentro da implantodontia, é uma prótese de protocolo muitas vezes. Mas ele pode ir aos poucos evoluindo nessa reabilitação. Então ele pode partir para usar, por exemplo, um overdenture. Que é como um imãzinho dentro, né? A overdenture, ela tem algumas possibilidades. Você instala, por exemplo, 2 implantes na região, por exemplo, mandibular. Um dente aqui e outro dente aqui, você certo? coloca 2 implantes. O paciente usa normalmente uma dentadura completa. Vamos pensar que ele não tem mais dentes nessa região. Então é instalado um implante de cada lado, a gente tem um paralelismo entre eles. Entre esses implantes, eles podem ter uma barra de metal unindo e a própria prótese removível que o paciente já usa, por baixo dela vai ter um clipe. E a gente chama esse sistema de barra clipe. Ela trava nessa barra que está unindo os 2 implantes. Pode também ter um sistema chamado sistema O-ring. Esse sistema O-ring, cada implante desse vai sair com uma bolinha na extremidade. Essa bolinha, por baixo da prótese, essa prótese total que ele já usa também, vai ser aliviada e vai encaixar uma borracha. Ele vai funcionar como aquele botão de pressão que a gente tem na roupa. Então, quando ele encaixar, ela vai ficar mais firme do que se ela tivesse sem nenhum implante. Porém, o sistema continua removível. Mas tem essa possibilidade de travar melhor, porque essas borrachas estão agindo ali, fazendo com que haja um plug dessa peça. Continuamente no uso, há uma necessidade de troca tanto do clipe quanto dessas borrachinhas, mas é algo assim que varia. Às vezes tem pacientes que vão trocar só com um ano e meio, mas aí volta de novo a ficar mais firmezinha naqueles momentos que é trocado logo em seguida, né? Digamos que eu sofri uma fratura na raiz do dente e eu vou precisar extrair esse dente. Sim. É possível implantar uma prótese, fazer um implante dentário na hora? Sim. Dependendo da condição da fratura, se ela se restringir somente à raiz, toda a estrutura óssea que estava fixando aquela raiz vai ser preservada. Hoje a gente tem um cuidado a mais na hora dessas extrações para destruir o mínimo possível dessa, a gente chama de tábua óssea, que é essa região que está ali conectando o dente ao osso. E aí sim, a gente pode instalar o implante no mesmo momento e dependendo do travamento, aí sim ele pode já ir para uma carga imediata, que era o que a gente conversou anteriormente, né? Ele já pode sair com o dente para mastigar naquele momento. Não precisa sair banguelo, pode fazer na hora. Tem situações que a gente, pelo fato de extrair o dente, naquele momento coloca o implante e coloca um pouco de enxerto ósseo na região para ajudar a fechar mais rapidamente aquele espaço vazio que foi ocupado pelo dente, dependendo da anatomia que esse dente fraturado tem. Às vezes ele é um dente, por exemplo, um molar que tem 2 ou 3 raízes. Então vai ficar um espaço maior
ali do que somente a região que o implante foi colocado. Então, hoje em dia, a gente não deixa os espaços vazios ao redor, a gente preenche com osso, mas a recuperação é muito tranquila, pós-operatório muito rápido, confortável, não é nada para ficar agoniado. Não precisa ficar com medo. Preocupado. Porque realmente, acho que a maioria das pessoas tem medo de ir no dentista. E é pelo famoso motorzinho. Eu confesso que eu tenho. Não deixa de ser um procedimento cirúrgico. Existe algum risco ao se fazer um implante dentário? Riscos sempre existem. A gente tenta minimizar esses riscos nos apoderando dos exames de imagem, que acabam sendo complementares, para que a gente fuja de alguma intercorrência, alguma situação anatômica que naquela região esteja, porventura, próximo. Mas, normalmente, é um procedimento muito, muito tranquilo de ser executado, quando bem planejado, quando bem complementado com exames, que vão nos dar mais informações para fazer uma execução da técnica de uma forma mais adequada, mais precisa. Já que estamos colocando um parafuso, um corpo estranho no nosso organismo, é possível ter uma rejeição, o corpo ele rejeitar esse parafuso? É uma condição muito rara, mas existe sim a possibilidade, porque de qualquer forma, como você mesmo falou, é um corpo estranho. Mas é muito raro. O titânio, que é o material, normalmente dos implantes, hoje a gente está trabalhando também com implantes cerâmicos, mas em se tratando do que foi preconizado até o momento, dos implantes de titânio, ele é um metal bastante biocompatível, então a gente tem um índice de rejeição muito baixo. Baixo mesmo. Eu nunca tive, em 24 anos de profissão, uma rejeição ao implante. Não quer dizer que não temos perda dos implantes. Já tive por outros motivos, porque o paciente muitas vezes não faz um pós-operatório, que a gente recomenda. Importantíssimo. Quando se exerce uma força maior, onde ele na verdade tem que sair, olha, você está com a carga imediata, vamos nos alimentar mais brando, de uma alimentação mais pastosa, mais branda, e aí ele acha que já está firme, e aí já vai para um churrasco, já vai para um caranguejo, então ele extrapola, aí sim, mas não por rejeição em si do organismo. Então é muito raro. A literatura já mostra isso também. Já estão cientes, pessoal? Colocou uma prótese ou fez um implante, tem que cuidar direitinho, até porque senão tem que voltar aqui para tirar, Experiências negativas com o tratamento dentário, como dor, podem fazer com que as pessoas sentem medo de ir ao dentista. Principalmente, como eu falei anteriormente, aquele bendito motorzinho que faz um barulho. Como que você aborda as questões de ansiedade com seus pacientes na hora do tratamento? Tentar tranquilizar o máximo possível. Na hora de falar, na hora de deixar um ambiente mais tranquilo, uma música que ele goste, uma massagem. Agora, eu lembrei daquelas músicas pesadas. Que deixe um ambiente mais confortável, mais assim, tranquilo. E normalmente a gente gosta de ouvir o paciente, para que ele possa expressar, tudo que ele está sentindo. E a gente tem o cuidado de ver cada caso, tratar com cada um humanamente falando, Eu gosto de tratar muito dessa questão. Vamos trabalhar a humanização. Empatia, então, cada caso é olhado assim com muito critério. Cada paciente que chega, a gente vem, olha, está sentindo dor, sente algum desconforto, quer interromper o procedimento, interrompa se sentir alguma dor. Então a gente vai aos poucos ganhando a confiança dele, até que chega um ponto que ele, chegava aqui com medo e hoje eu estou tranquilo. E porque a gente deixa ele bem à vontade, tenta deixar o paciente não tratado como se todos fossem iguais, porque cada um é individual, Cada um tem uma demanda e a gente vai com calma, conduzindo até ele ficar confiando no profissional e ter essa troca de esse intercâmbio de um elo mesmo de confiança no tratamento, segurança, se sentindo mais seguro. E, na verdade, essa segurança você pega só se você constantemente você ir com aquele especialista, Porque quando você vai trocando, às vezes eu acho que isso pode afetar um pouquinho.
Às vezes, quando ele se apega, ele não quer mais saber de outra pessoa. Ele que não, eu só quero fazer com o doutor fulano. Porque ele gostou da forma como foi, ganhou o paciente, né? De uma forma assim, que ele se entrega. Realmente é um trabalho assim, de formiguinha, mas que a gente vai, né, aos poucos conquistando. O medo de ser julgado pelo hábito de higiene bucal podem fazer com que o paciente sinta medo de ir ao dentista. Já aconteceu de chegar alguém aqui e ficar travando a boca com medo de abrir, com vergonha de abrir a boca pro dentista? Não, eu não tive casos assim ainda não. Eu já tive assim, ela ter vergonha, por exemplo, se a minha auxiliar passar e aí a pessoa colocar o lenço, né, o guardanapo na boca para que ela não perceba que não tem dentes. Já tive situações assim. Ou então o esposo não saber, tem 40 anos de casado, mas nunca viu a esposa sem dentes. Então ela, não quero que meu esposo saiba. Essa daí é minuciosa. Aí já teve situações assim, mas de travar para eu não ver, não. Porque acho que quando sai já para vir para o consultório, já vem com essa demanda, né? Já querendo já resolver o problema. Chegou uma pergunta pra gente. A pergunta é o seguinte: a paciente foi no dentista extrair um dente, porque estava doendo muito, tinha fraturado. Porém, a anestesia não pegou e ela sentiu muita dor. Por que a anestesia não pega? Esse procedimento tem que ser feito mesmo? Mesmo a paciente sentindo dor ali, pode extrair o dente? Bom, assim, a gente tem que avaliar cada situação. Mas, assim, um tecido que está bastante inflamado, bastante infeccionado, muitas vezes há uma dificuldade maior da anestesia pegar. Então a gente lança a mão de bloqueios regionais, que são assim a forma de você atingir uma outra inervação e que vai bloquear uma boa área para ter a condição de fazer a cirurgia. Tem situações que o processo inflamatório está muito avançado e a gente normalmente precisa entrar com a medicação previamente para poder diminuir um pouquinho aquela inflamação, para aí sim fazer a cirurgia, fazer, né, a intervenção. Mas é basicamente isso aí, a gente tem que examinar, tem que ver, né, assim, pelo relato, fica meio vago, assim, para lhe dizer que sempre acontece, isso varia. Mas quando a gente tem uma situação como essa é uma das alternativas. Por que a anestesia não pega numa situação dessa? Porque como o processo inflamatório está muito estabelecido, então, às vezes você não consegue que o sal anestésico, né, que ele atinja aquele tecido ali e consiga bloquear a terminação nervosa. Ela já está atingida, então a gente tem uma dificuldade maior de penetração desse líquido anestésico. Tem pacientes que são mais resistentes à anestesia do que outros. Tem pacientes que eles geneticamente já são mais resistentes. Você, por exemplo, tem casos que a gente entra com a lidocaína, que é um dos mais tranquilos no anestésico. Não confundam, não confundam o medicamento. Ela é uma das mais efêmeras e o paciente fica logo anestesiado. Tem outros que a gente tem que dar outro tipo de anestésico mais potente, tipo uma articaína. Então a gente já entra com algo mais potente, porque aquele ali para um paciente pode não ter efeito algum. Quando um dente está inflamado, a região normalmente ao redor é uma região que fica mais ácida pelos processos inflamatórios. Isso dificulta a difusão até do próprio sal anestésico, né, do que a gente utiliza. Então um tecido inflamado ele dificulta essa penetração, essa difusão desse anestésico. Temos também situações em que o paciente, por exemplo, paciente que faz uso de algum tipo de droga, ele dificulta também, demora mais para pegar a anestesia. Então, muitos fatores contribuem para que haja esse tipo de desconforto. O fato é que a gente busca sempre, né, que possível, contornar. Sempre que possível, tem situações que a gente precisa, às vezes, sedar um paciente, porque a própria ansiedade dele faz com que rapidamente o efeito
passe. Sim. E aí, interessante. tudo isso a gente avalia nos momentos, assim, tenta avaliar durante a anamnese, para que haja o máximo de conforto nos procedimentos cirúrgicos, né, que houver necessidade. A cultura do brasileiro referente à escovação de dentes está, digamos que, padronizada. Ao café da manhã, após o almoço, após o jantar. Mas durante o dia fazemos mais lanchinhos. É um sorvetinho, um biscoitinho, um cafezinho. Como você aborda essas questões de cuidados diários com seus pacientes? Bom, o que a gente preconiza é que a escovação seja feita pelo menos nas refeições principais, café da manhã, almoço e jantar. Principalmente à noite é um momento em que a taxa de salivação diminui e a gente tem uma proliferação maior de bactérias. Então, essa escovação da noite é fundamental que ela não seja pulada. Nesses lanchinhos que você falou, intercalados, o ideal é que eles, assim, logo em seguida, faça a escovação. Muitas vezes não é possível, porque a gente está no ambiente de trabalho, está na rua e tal, mas a gente deve, assim, sempre que possível, ou fazer a escovação depois, ou se for alimentos, por exemplo, alimentos doces, alimentos que estão mais grudentos no dente, que eles sejam mais próximos das refeições principais, para que logo em seguida faça a escovação. O problema maior é o contato dessas substâncias por longos períodos com a estrutura dental. Porque, por exemplo, um doce ou um alimento como biscoito, que é rico em farinha, ele vai ficar agregado ao dente. Esse alimento vai fermentar, vai produzir substâncias ácidas que vão dissolver o esmalte dos dentes. Essa dissolução do esmalte é que forma a doença cárie. Então, ela é uma doença causada por bactérias, ela é multifatorial, mas ela está envolvida muito mais pelo processo de dissolução do esmalte dos dentes, formando essa cratera, né? esse desmoronamento e, consequentemente, o famoso buraquinho do dente. E o tal do baiano adora uma farinha, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado a mais na higienização por esses motivos, para não ter nem doença periodontal, nem cárie, que são as doenças chaves que a odontologia tenta cuidar, tratar. Eu tenho uma dúvida. Às vezes a gente está sentindo dor, mas às vezes também pode ser que não seja naquele local que a gente está sentindo dor, pode estar vindo de outra parte da boca. Sim. Por que isso acontece? Bom, as terminações nervosas a gente tem em toda a região, né? Facial. Assim, você me perguntando pontualmente sem examinar, eu não tenho como ter um diagnóstico conclusivo. A gente tem que avaliar cada caso. Mas quando se trata, muitas vezes, de uma dor, assim, eu sinto dor em outra região, a gente precisa lançar a mão do exame clínico, que é quando examina, né, no consultório. Seria um raio-x, alguma coisa assim? E dos exames de imagem, que seriam os raios-x. A partir daí, é que a gente vai observar se existe alguma alteração a nível de raiz, nível ósseo, e que leva a esse tipo de dor. Quando os pacientes, por exemplo, às vezes tem casos que a gente chama de dor reflexa. Isso acontece muito quando tem algum dente que precisa fazer tratamento endodôntico, que é o canal. Às vezes ele está ali, está infeccionado, e você acusa outro dente que não tem nada a ver. Porque está tudo interligado e às vezes ele dá o que a gente chama de dor reflexa. Então você acusa um outro dente e, se não tiver o exame de imagem, você acaba abrindo aquele para tratar o canal, que não é o vilão da história. Então a gente tem que realmente fazer uma anamnese bem apurada, bem criteriosa, e lançar a mão dos exames de imagem antes de ir conduzindo o tratamento só pela queixa principal, assim, sem avaliar. Quando fazemos uma cirurgia, o médico, o dentista, ele pede repouso. Geralmente fica uns 3 dias de repouso. Mas às vezes o paciente acha que já está apto a voltar às atividades normais e vai. Como você aborda as questões de tratamentos pós-operatório com seus pacientes? Normalmente, a gente tem esse momento pós-cirúrgico em que a gente senta e explica cada um dos itens, assim, dos cuidados pós-operatórios.
Esses cuidados, ele varia de acordo com o tipo de cirurgia que a gente vai executar. Tem cirurgias que são menos invasivas, tem cirurgias que são mais invasivas, e isso vai ter um cuidado específico para cada uma. Tem casos que a gente, por exemplo, num caso de uma extração dentária, então a gente recomenda não faça esforço físico por tantos dias, por tantas horas, não ficar baixando a cabeça, não futucar o local da cirurgia com palitos, com outros objetos, porque a gente quer que forme o coágulo sanguíneo para cicatrizar mais rápido. Então, quanto mais houver manipulação naquela região, quanto mais tiver falta, de um repouso adequado, vai estimular sangramento e podendo correr o risco de ter uma hemorragia ou até mesmo de não cicatrizar tão brevemente como a gente espera e o pós-operatório ficar mais comprometido. Então, assim, a gente chama a atenção para que os pacientes cooperem, para que eles, logo fiquem livres desse desconforto, e possam comer feijoada. Na gestação, o obstetra recomenda que a gestante vá procurar um dentista. Porém, muitas mulheres não sabem o porquê dessa relação da gestação com o dentista. Doutora Kátia, o porquê dessa ligação? O porquê procurar um dentista, sendo que a pessoa está gestante? Ela não está ali sentindo dor de dente, alguma coisa assim. Bom, a boca, ela faz parte do corpo humano. Então, tudo está interligado. Toda a parte, todo o alimento, tudo que a gente consome, passa pela porta de entrada, que é a boca. Então, se ela estiver saudável, a gente vai conduzir uma gestação também saudável. É esperado, durante a gestação, a mudança hormonal, o maior consumo de alimentos em períodos fracionados. E com isso, algumas condições assim, de inflamações gengivais também podem acontecer, como as gengivites, as hiperplasias gengivais. Então, os processos inflamatórios devem ser evitados nesse período para que não haja necessidade de intervenções mais invasivas, ou seja, um canal, uma necessidade de uma extração. Evita-se também durante a gestação o uso da maioria dos anti-inflamatórios para não interferir na saúde fetal. É também já comprovado cientificamente que os quadros de doença periodontal, gengivite, pode também induzir a nascimentos prematuros. Então, a gente fica mais preocupado nesse período para que ela tenha uma saúde bucal mais adequada possível. Então, o ideal é que antes de se pensar na gravidez, já se faça o tratamento todo odontológico para entrar na gestação mais tranquila. Caso contrário, evita-se mais, tanto no primeiro trimestre quanto no último trimestre, essa intervenção, e a gente atua ali no segundo trimestre com maior tranquilidade nos tratamentos. Mas, de um modo geral, a indicação dos médicos e a preocupação deles é justamente para que estejam os tecidos, todas as estruturas bucais saudáveis, porque esse foco de infecção que pode estar ali na boca pode também repercutir em outros órgãos da grávida, Ela pode ter bactérias ali alojadas e que se desloquem para a corrente sanguínea, gerando algum problema em outra região. Vamos dizer que a gestante já está lá com 2, 3 meses, quebrou o dente, está doendo muito. O que seria feito nessa situação? Normalmente, a gente tenta tirar o paciente do quadro de urgência, e faz se for o envolvimento, por exemplo, endodôntico, tiver que tratar um canal, a gente inicia aquele canal, coloca as medicações, mas evita concluir naquele período. A gente tenta prorrogar para fazer o fechamento, a obturação do canal, como a gente chama, no pós-parto, porque vai ter necessidade de tirar algumas radiografias e tudo mais, e a gente evita tirar nesse período. Um distúrbio caracterizado pelo ranger ou apertar dos dentes. Eu estou falando do bruxismo. Doutora Kátia, o que é exatamente bruxismo?
O bruxismo, ele é um hábito parafuncional. Ele é o ato de apertar ou ranger os dentes, normalmente motivado por algum processo psicológico, um estresse maior que a pessoa esteja passando, uma fase mais estressante que ela esteja passando. O fato é que a odontologia ela entra apenas nos cuidados paliativos para impedir a destruição dos dentes e dos tecidos bucais. Na realidade, esse tratamento é um tratamento multiprofissional, multidisciplinar. A gente normalmente faz uma ação conjunta com um psicólogo. O psicólogo, por sua vez, vai identificar se existe ou não a necessidade de encaminhar um psiquiatra, ou se ele simplesmente vai orientar que faça alguma atividade física, algo que dissipe aquela tensão, algo que ele goste, que vai de alguma forma, né, tentar afetar a parte psicológica de uma forma positiva, deixando que aquele indivíduo fique mais tranquilo. Não resolvendo, aí talvez haja necessidade de associar com algumas medicações para controle de ansiedade. Existe idade para ter o bruxismo? Olha, não. Existe bruxismo que a gente já observa desde a infância e muitas vezes já está associado também a esses quadros, né, de ansiedade. Às vezes você tem uma criança e, assim, são vários motivos que podem levar. Existe o bruxismo, um ranger de dentes fisiológico que às vezes está na hora da formação mesmo das arcadas dentárias e que pode acontecer logo no início na primeira infância, mas existem o bruxismo que ele pode estar associado a quadros de estresse, de ansiedade que essa criança possa estar passando. Desde uma separação de pais, até mesmo algum quadro mais assim que ele venha apresentar de mudança de escola, de cidade, de amigos que perdeu o vínculo. Então, muitos problemas podem desencadear um bruxismo desde a infância, acompanhando até a adolescência e a fase adulta. Nesse caso, é algo que a gente tem que ficar bem alerta, né? Sim. É ideal que a gente faça essa detecção mais precoce possível para poder atuar, né? Não deixando que os danos se agravem. Caso o paciente não faça o tratamento do bruxismo, o que pode acontecer com ele? Bom, como o bruxismo, como eu falei, né? Ele vem desde pode ser um apertamento dental ou um ranger dos dentes. Uma condição ou outra vai afetar toda a dentição do paciente. E hoje a gente fala muito em envelhecimento precoce bucal, da dentição, né? Justamente o fato de, nesse atrito, principalmente na hora do atrito entre um dente e o outro, perder a estrutura mineral dos dentes. E aí os dentes vão ficando cada vez mais desgastados, cada vez mais comprometidas as estruturas que o compõem. E aí vai se aproximando do tecido enervado que a gente tem, que a gente chama de polpa. Quando esse tecido é atingido, há uma necessidade muitas vezes de fazer tratamentos endodônticos, que são os canais, por causa dessa exacerbação do ato. Além disso, há uma perda da altura facial, porque os dentes vão diminuindo de tamanho e com relação à altura facial, ela também vai sendo diminuída e a gente começa a ter um aspecto mais envelhecido. A eficiência mastigatória fica mais comprometida e a gente tem uma necessidade de reabilitar o quanto antes ou instalar alguns dispositivos ou fazer um tratamento conjunto para poder bloquear essa progressão da doença. Hoje a gente às vezes lança a mão de alguns dispositivos como uma placa miorelaxante para poder minimizar esses danos, mas precisa ser criteriosamente observado para se fazer o tratamento mais adequado. Quando a gente tem um quadro mais avançado, onde já houve uma destruição muito grande, às vezes a gente tem que fazer realmente uma reabilitação oral, porque entra em colapso todo o sistema bucal. Estamos chegando ao fim do nosso programa Encontro com Sucesso e desde já eu quero agradecer a doutora Kátia Gali por ter nos recebido. Tenha certeza que foi de grande proveito esse bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição sempre que precisarem.
Não esqueçam também de curtir e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer o nosso programa. E olha, se você quer ser um apoiador do programa Encontro com Sucesso, você pode estar nos apoiando fazendo um Pix de qualquer valor pra gente. Eu vou estar deixando o Pix aqui embaixo. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo e até o próximo programa. Tchau, tchau, vizinhos!